Olha, azia frequente, queimação no peito e desconforto após as refeições podem ser sinais de uma doença comum, mas que muita gente ainda ignora: o refluxo gastroesofágico. Vamos falar com o Lucas Barros, que ele vai explicar o que é isso. Menino, eu sentia isso aí às vezes, era um negócio ruim, viu, Lucas? Alô, Lucas, é você que explica pra gente, vamos ver. Tribuna Livre. Oi, Nilvan, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Eu imagino, viu, Nilvan, agora que você tá em forma, Nilvan, tá no peso, com certeza tudo isso aí foi embora, né? A gente, quando perde peso, melhora bastante, né? Esses sintomas, né? O refluxo, ou a ficar acima do peso é um dos sintomas, né? Que a gente pode sentir, né? Por conta do peso que a gente tem. Eu tô aqui com o doutor José Spinelli, que é médico gastroenterologista, que vai explicar pra gente, doutor, o que é o refluxo gastroesofágico. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da Arapuama e como toda a equipe. Doença de refluxo é uma doença de prevalência muito frequente na população. Se caracteriza fundamentalmente o paciente que chamamos de queimor abdominal reto-external e refluxo. Algumas vezes o indivíduo pode apresentar, além desses sintomas, manifestações laringofaringeias, tosse seca, pigarro, rouquidão, irritação de garganta e uma situação que interfere muito na qualidade de vida dos nossos pacientes é a questão do despertar noturno. É aquele paciente que não consegue dormir porque ele tem tosse durante a noite. Que aí a gente tem uma conduta que pode melhorar significativamente essa conduta para esses pacientes, que é elevar a cabeceira de cama como uma medida comportamental. Outra coisa que você fez referência aí agora é a questão do peso. A gente tem observado que a elevação de peso na população, de uma maneira em geral, tem feito que esse refluxo se torne mais intenso. Inclusive, a gente observa algumas vezes que o paciente vem controlado, aumenta de peso, piora do refluxo. Ô, doutor, a alimentação, o estresse são os principais fatores de risco? Veja o seguinte, a questão da doença do refluxo é uma doença personalizada, tá? Evidentemente que você tem o estresse, o tipo de alimentação. Se você faz uma alimentação mais rica em condimentos, uma alimentação mais hipertônica, especialmente, por exemplo, agora do São João que passou, o pessoal que tinha refluxo sofreu bastante, porque habitualmente as comidas de milho dão muito azia, muito refluxo. E aí, habitualmente, a questão do refluxo é uma coisa personalizada. Eu digo sempre, doença de refluxo é uma doença personalizada. Cada pessoa tem a sua doença de refluxo. Nunca você tem um parâmetro idêntico para dois pacientes. Como é que é feito esse diagnóstico? Habitualmente, o diagnóstico mais importante na doença de refluxo é os dados que o paciente lhe oferece nos 10 primeiros minutos da consulta. É a azia, é a tosse seca, é o pigarro, é a rouquidão, quando ele tem manifestações na laringofaringeia. O diagnóstico, fundamentalmente, após essa história, você vai, evidentemente, tentar ver se você consegue dar o diagnóstico endoscópico, que é um exame Gold Standard que a gente faz no sentido de avaliar se tem lesão de mucosa no terço terminal do esôfago. Embora que algumas vezes você observa que o indivíduo pode apresentar outros sintomas que precisam outros exames, pH-metria de 24 horas, manometria, impedância de pH-metria, para poder fechar o diagnóstico daqueles pacientes que têm refluxo mais refratário. Pra gente fechar, qual o tratamento, né? O senhor fez uma carinha, o tempo foi curtinho, né, doutor? A gente tava brincando aqui ao vivo, viu, Nilvan? O doutor disse, olha, é muita coisa pra gente conversar e o tempo é curto de vocês, que eu sei. Por isso que ele fez essa cara aqui agora e ele vai explicar pra gente aqui como é que é feito esse tratamento, né? Já que a gente deu o que é o refluxo, falou das causas, né? Os sintomas que apresenta e agora o tratamento, né? Pra gente ficar bom. Isso, o tratamento fundamentalmente, como eu falei anteriormente, ele visa medidas comportamentais, a situações medicamentosas para controlar o refluxo, e quando você não consegue fazer isso, medidas cirúrgicas. Essas medidas comportamentais a gente chama que são quais são as situações: evitar os alimentos que porventura desencadeiam o refluxo. Fundamentalmente, se o indivíduo tem refluxo noturno, ele precisa elevar a cabeceira da cama 15 centímetros. Isso pode ser feito em pacientes que têm, por exemplo, cama box, comprar o kit cama box e refluxo. São 3 pés de tamanho diferente, 20, 12 e 15. E a cama vai ficar com a cabeça mais elevada. Ajuda significativamente os pacientes. Não tomar líquido durante as refeições, não deitar-se com o estômago cheio. Em termos de medicação, você tem uma quantidade enorme de produtos hoje no comércio para controlar refluxo, tanto é que a indústria farmacêutica está aí lançando, todo dia lança um inibidor de bomba. Mas a gente tem os aprazóis que a gente chama, omeprazol, pantoprazol, rabeprazol. Tem o mais recente, que é a vonoprazana, que é o Inzelm de 30, certo? Que tem uma ação mais
vamos dizer assim, mais agressiva, mais controladora do refluxo. E, finalmente, você vai ter o quê? A questão de quando você não consegue controlar com essas condutas, aí você tem que, dependendo do paciente, se ele tem refratariedade com relação ao refluxo, ele pode ter necessidade de procedimento cirúrgico. Muito obrigado, doutor José Spinelli, médico gastroenterologista. Aí, as dicas foram dadas, né? O tempo foi bom, doutor? O tempo hoje? Deu para falar um pouquinho? Deu mais ou menos. É isso, Nilvan, mas... Acho que deu uns 5 minutos, doutor. Hoje, 5? Foi. Privilegiado. Então é isso, doutor. Muito obrigado, viu, pela sua atenção, pelas explicações. E é isso, Nilvan. Acho que deu para o doutor explicar um pouquinho. O tempo da gente é curtinho, mas deu para ele explicar aí um pouquinho sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Muita gente sofre com isso. Eu tinha. Tinha dia de eu acordar de noite, de madrugada. Parecia que eu tinha... Criança não gofa, né? Quem é mãe e pai aqui sabe. Parecia que eu dormia já com aquele negócio aqui, ó, ruim. Quando era de madrugada que eu acordava, minha boca estava queimando. Parecia que eu tinha golfado e aquele líquido quente, azedo, fermentado, assim, sabe? Parecia ácido que vinha do estômago. E eu sofria, de vez em quando sofria com isso, principalmente quando eu, final de semana, né, comia lá feijoada, comia isso, aquilo e tal, aí lascava tudo mesmo. Eu, depois da minha reeducação alimentar, isso acabou na minha vida. Acabou, não sinto mais. Acabou. Não sinto mais isso. É um negócio que eu também me livrei depois que perdi peso e depois que passei a me alimentar de forma correta, né? Acabou, não sinto mais isso. Nada. Eu não sinto dor de barriga, não sinto esse negócio de refluxo. Azia, acabou a azia, não sinto mais nada. Pigarro aqui, nada. Acabou, entendeu? 7h16 agora, 7h16.